Olá, queridos internautas, meu nome é Teófilo Arvelos, sou natural de Patos de Minas, tendo vivido a maior parte da minha vida na zona rural do município, na comunidade de Boa Vista. Atualmente resido em Campinas, no estado de São Paulo, onde eu estudo Geografia na Unicamp, e muito em breve lançarei o meu terceiro livro em Patos de Minas, chamado Poesia à Beira d'Água. Por esse motivo, a revista Sou Patos me convidou a participar dessa entrevista e estou aqui pronto para responder as perguntas. Muito obrigado pelo convite e vamos lá! Bom, então falando um pouco de mim, como eu disse, eu nasci em Patos de Minas e desde criança eu morei junto com os meus pais na zona rural do município, na comunidade de Boa Vista. Eu não tenho irmãos e morei com os meus pais até concluir o 9º ano do ensino fundamental. Eu estudava numa escola municipal do distrito de Alagoas e a partir de então passei a morar com a minha avó paterna na cidade, em Patos, onde eu fiz o meu ensino médio no IFTM. Fiz o ensino médio de forma integrada com um curso técnico de eletrotécnica. E depois que eu me formei, eu me mudei aqui para Campinas, onde eu estudo agora Geografia. Eu faço tanto bacharelado quanto licenciatura. Bom, eu acho que eu sempre encarei com bons olhos a mudança. Eu acho que a mudança faz parte das nossas vidas e sempre enxerguei a mudança como uma possibilidade de conhecimento, de conhecer coisas novas, pessoas novas, ter novas experiências, e isso sempre me atraiu. Eu nunca sonhei em ficar parado num lugar só, eu acho. Eu acho que a minha identidade é mais essa de experimentar coisas novas, de conhecer lugares novos. Então, a mudança, seja de endereço, seja de fases da vida, sempre foi para mim bastante bem-vinda. Escolher um curso superior foi para mim uma das decisões mais difíceis da minha vida. Ao longo do meu ensino médio, eu tive várias opções em mente, pensei em fazer letras, jornalismo, sociologia. Tudo que existe já passou pela minha mente. Mas no meu terceiro ano do ensino médio, a geografia falou um pouco mais alto e eu fui pesquisando mais sobre a carreira, sobre o curso superior e me interessei bastante. A geografia, eu acho que ela é uma ferramenta muito interessante para lermos o mundo, lermos a realidade que está à nossa volta. E esse tipo de leitura sempre me encantou. Então, hoje em dia, eu não me arrependo de ter escolhido geografia. Muito pelo contrário, eu acho que eu fiz uma decisão muito acertada em ter escolhido esse curso. Poesia à Beira d'Água, que aqui eu mostro, é o meu terceiro livro. Todos os livros que eu publiquei são de poesia. Os 2 primeiros, Parnaso e Lágrima, eu lancei em 2019, o primeiro no começo do ano e o segundo no final do ano. Ambos foram publicados pela editora Chiado e este último pela editora Primeiro Capítulo. Ambas, na verdade, são do mesmo grupo editorial, o Grupo Editorial Atlântico, que é Luso Brasileiro. A ideia deste terceiro livro surgiu durante a pandemia. A pandemia foi um período para mim de muita produção literária e de muita inspiração, porque foi também de muita leitura, né? A possibilidade de introspecção, de recolhimento que a pandemia nos deu, do ponto de vista criativo, a despeito dos malefícios da pandemia em diversos setores, em diversas áreas, em diversas esferas da nossa vida, do ponto de vista criativo, ela foi muito positiva para mim. Então, a maioria dos poemas deste terceiro livro foram escritos durante a pandemia.
mas não são sobre a pandemia, muito pelo contrário. Eles falam, neste terceiro livro, de águas, de beiras, de arestas, de margens e da própria poesia. Eles brincam com a possibilidade de se estar dentro ou fora de algo, com a possibilidade de falar ou não sobre um tema, e usam muito também da intertextualidade, da metalinguagem. Foi um livro que eu gostei muito de ter escrito, e dos 3 livros que eu publiquei, foi o que eu mais gostei. O lançamento será na sexta-feira, dia 9, no Armazém, que fica no centro da cidade, no Bar Armazém, a partir das 8 da noite. E todos estão mais do que convidados a participarem deste momento que vai ser muito lindo, tenho certeza disso. A relação que eu tenho com a literatura é bastante antiga. Desde que eu aprendi a ler, a leitura sempre foi para mim um grande prazer. Desde criança eu gostei muito de ler livros e sempre também me aventurei na escrita. Desde criança mesmo eu escrevia poemas, sempre quando tinha um aniversário de um parente, por exemplo, eu dava de presente de aniversário um poema. A escola sempre me incentivou também a escrever, seja poemas, seja crônicas, etc. E então sempre me senti acolhido e livre nesse mundo da literatura. Hoje em dia, a relação que eu tenho com a literatura ainda é essa relação de criança que vislumbra um mundo de possibilidades e fica maravilhado com tantas possibilidades de ser e de se expressar. Olha, eu sempre senti muita dificuldade em responder a essa pergunta quando as pessoas me fazem de quais são as minhas inspirações literárias ou quais são os autores que me influenciam. Tem aquele velho ditado de que nós somos o que nós comemos, né? Eu acho que na escrita é mais ou menos isso. O que a gente escreve é o que a gente lê. Mas como eu leio muitas coisas e autores muito diversos, e eu não conseguiria apontar, por exemplo, autores de estimação, vamos dizer assim, então eu acho muito difícil quando eu me deparo com essa pergunta e na tentativa de eu nomear alguns autores que me marcam mais. Mas, a despeito disso, eu acho que nós podemos lembrar alguns, né? Eu citaria Fernando Pessoa, em primeiro lugar, na poesia. Eu também citaria Carlos Drummond de Andrade, na poesia. Eu citaria o Livio Soares de Medeiros, tanto na poesia quanto na prosa. E por aí vai. São alguns exemplos de autores que me influenciaram na arte da escrita. Eu posso pensar em outros também, por exemplo, a poeta polonesa Wisława Szymborska, tem também na prosa o Guimarães Rosa, e são vários. É difícil mesmo da gente de mencionar alguns. Eu diria que, num primeiro momento, a pandemia foi um freio, assim, porque antes da pandemia eu vinha escrevendo muitas crônicas, e muito do que eu escrevo de crônicas tem como inspiração alguma coisa do meu cotidiano. Então a pandemia arregaçou com o meu cotidiano e, portanto, com a minha cadência de crônicas. E então, os primeiros dias de pandemia, as primeiras semanas, foram de diminuição de produção literária. Mas ao mesmo tempo que a minha produção literária diminuiu,
cresceu a minha leitura, o que foi muito positivo e que teve bons frutos. Tanto que depois, avançando um pouco mais em 2020, 2021, a minha produção literária teve um salto, o que eu considero um salto. E como eu mencionei, foi justamente nesse período que surgiu a maioria dos poemas do meu livro Poesia à Beira d'Água e a própria ideia desse livro. Então, essa pausa, eu acho que ela ajudou muito a pegar um impulso, pegar um embalo para mais para frente conduzir melhor a produção literária. Talvez ser escritor de livros pelo resto da vida seja de fato um projeto, mas a rigor eu não encaro isso como um projeto, porque um projeto nós temos metas, nós temos coisas a cumprir e temos também um planejamento. Isso eu não tenho em relação aos meus planos ou desejos de continuar escrevendo livros. Na verdade, eu encaro isso como um estilo de vida. Eu comecei publicando livros e não quero parar. A minha ideia é continuar sempre escrevendo e sempre publicando e sempre querendo ser lido, né? Eu acho que todo escritor sonha um pouco em ser lido. E hoje em dia as pessoas têm lido, ao contrário do que muitos falam, eu acredito que as pessoas têm lido cada vez mais, só que cada vez menos livros, né? As pessoas leem muitas notícias, leem muitas mensagens, memes, mas livros mesmo, e ainda mais livros de literatura, e ainda mais livros de poesia, é muito pouco. Mas, consciente destes desafios, eu acho que eu não posso parar. É uma necessidade que eu sinto de me expressar por meio da literatura, por meio da escrita, e faz parte de mim. Eu acho que isso já faz parte de quem eu sou. Por isso mesmo, a minha ideia é continuar e tentando sempre melhorar. Eu vejo com bons olhos este novo governo que está começando, principalmente quando se compara ao governo atual que está terminando. É claro que governo nenhum faz milagres, mas eu tenho esperanças de que este novo governo será mais humano, que olhará com mais intenção para os mais necessitados, mas que também olhará com atenção para os artistas, para a arte, para a cultura, para a literatura. E eu acho que nós, enquanto país, estamos precisando disso. Estamos precisando de cuidado, de um governo que cuide do povo, que cuide de sua cultura, que cuide das artes, que cuide da saúde, que cuide da educação, que cuide do meio ambiente. E isso é muito urgente. É um grito que todo o país tem dado. Então eu acredito que o novo governo fará bons passos nesse sentido.